uma análise no segundo tempo e que obviamente muda muito de figura em relação a tudo que aconteceu com o Vasco no primeiro tempo. Por quê, Pedrosa? É simples. Talento, qualidade, técnica. Tudo isso foi colocado em campo. Velocidade, qualidade técnica, associações. Por quê? Porque entraram Paulinho, Payet, David na esquerda, Serginho foi para a direita, o Zé Gabriel teve mais companhia no seu meio-campo e não precisou se desgastar tanto. O Paulo Henrique cresceu demais no segundo tempo, porque conseguiu ter apoio do Paulinho ali na direita e fez as jogadas que terminaram em gol. Então foi outro Vasco no segundo tempo. No primeiro tempo você via muitas vezes o Léo e o Maicon construindo o jogo, que é uma coisa que eles podem fazer, mas não como meias, não como caras que precisam resolver. Inclusive no primeiro tempo, o Léo erra 2 bolas em profundidade, que são bolas que ele até sabe fazer, que é aquela que ele arrasta para a esquerda e acaba tentando achar o lateral, mas que claramente era um sinal de que o meio-campo não estava funcionando. Você viu o Léo fazendo isso no segundo tempo? Não viu. O Léo arrastava e entregava no lateral, arrastava e entregava no meio-campo. Porque o Payet e o Paulinho muitas vezes voltavam até a intermediária para poder qualificar essa saída de bola. Quando o Jair entra, aí então que o time do Vasco realmente fica, na minha opinião, com o melhor meio-campo tecnicamente disponível que tem no seu elenco. Jair, Paulinho e Payet. E eu vou falar disso mais pra frente, porque mesmo entendendo que nesse momento é o melhor meio-campo do Vasco, é o meio-campo que eu acho que o Vasco tem que jogar as partidas em casa, contra adversários mais fortes, contra adversários mais fracos, mas fora de casa, eu duvido que o Ramon vai ficar escalando esse tipo de meio-campo. Por quê? Porque de fato tem pouca intensidade de marcação, o Payet não marca tanto, o Jair também não é um cara que eu vi até muita gente falando, tá claro que o Ramon enxerga o Jair de primeiro volante. E não. Na verdade, ele não enxerga o Jair de primeiro volante. O Jair pode fazer essa função em circunstâncias do jogo. Só que, na verdade, o Vasco não tem primeiro volante que não seja o Zé Gabriel. O único primeiro volante do Vasco é o Zé Gabriel. Então, por isso que o Jair é colocado ali. O Jair é colocado ali porque não tem outro, e o Jair é colocado ali por circunstância de jogo. Qual era a circunstância? O Vasco estava controlando a partida contra o Madureira, você qualifica a saída de bola, o Jair tem poucas obrigações defensivas, e ele, tecnicamente, é muito acima da média aqui no futebol brasileiro. Então, por isso que o Vasco da Gama, com o controle de jogo, conseguiu jogar muito bem. Não é que o Jair seja horrível marcando, nada disso. O Jair é bom marcador até. A questão é, ele não tem a intensidade de um primeiro volante. Ele não é um cara pegador. Ele não é esse cara. Então, na partida de ontem, essa característica, essa possibilidade, ela ficou muito cristalina. Então, o Paulinho entrou muito bem pela direita. Foi um monstro mesmo. Pra mim, também falei isso na transmissão, mesmo com o Payet desfilando em campo, o Paulinho foi o cara que mais mudou a cara do Vasco no segundo tempo. Conseguiu fazer as associações pela direita, conseguiu gerar profundidade com o Paulo Henrique, arrastou bola, driblava, construía por dentro, construía por fora. O Paulinho ontem ele fez uma partida muito parecida com o que ele fez lá nas primeiras partidas de 2023. Ele fez um jogo muito parecido com aquele Paulinho que a gente se encantou naquele segundo turno de Campeonato Brasileiro. Então eu acho que isso melhorou muito o Vasco da Gama. É claro que o Payet, com toda a qualidade técnica que ele tem, e é muito engraçado, né? Quando eu trago uma informação pra vocês, cara, pode ter certeza que eu não falo as coisas que eu tiro do rabo, que eu invento. Isso aí nunca vai acontecer. E eu falei pra vocês o seguinte, a comissão técnica não enxerga o time na formação prioritária com um Payet de camisa 10. Isso não está nos planos da comissão técnica, pelo menos de forma prioritária. E aí, vocês viram, o Payet jogou como ponta no primeiro jogo, o Payet jogou como ponta no segundo jogo, mas no segundo tempo ele já atuou um pouco mais solto. E, cara, o que ficou claro na cabeça do Ramon e claro na cabeça do Emiliano, e isso também é informação, é que não dá pra brigar com o talento. O Payet é um jogador que ele tem que flutuar o campo inteiro. Ele tem que participar o campo inteiro. E você não precisa dar uma função específica pra ele.
Ele tem qualidade para trabalhar no campo inteiro. Ele pode ir à direita, ele pode ficar na esquerda, ele pode participar no meio-campo, ele pisa na área, ele pode jogar como um segundo atacante. Ele é um cara que tecnicamente faz todos os companheiros dele jogarem bola. E ele precisa tocar na bola, ele precisa carimbar a bola. Ele precisa estar sempre participando. Porque quando a bola está no pé dele, pode ter certeza, alguma coisa boa vai sair dali. Ele pode errar, ele pode acertar, mas ele sempre vai buscar soluções inteligentes. E são soluções inteligentes que muitas vezes os seus próprios companheiros não conseguem acompanhar. Como o David fez ontem. Não conseguiu acompanhar o raciocínio. Recado da Simples Reserva para você. Pega aí. A Simples Reserva é a nova parceira do canal do Pedrosa e ela tem um conceito que o nome já traduz. Simples. É roupa de qualidade sem preço astronômico. Para mim, a ideia de estar bem vestido também é saber ser simples, onde quer que você esteja. Seja no trabalho, no lazer, com frio ou calor, é o que faz parte do seu dia a dia. E apontando a câmera do seu celular para esse QR Code aqui na tela ou clicando no link da descrição, você pode usar o cupom PEDROSA10 e ganhar 10% de desconto na Simples Reserva. Seja para homens, mulheres ou crianças. Ficou fácil estar bem vestido e num preço bom também. Quer saber mais? Clica lá, vem comigo. Tamo junto. Então tá aí, cupom PEDROSA10, você ganha 10% de desconto lá na Simples Reserva, a marca mais irada do Brasil, beleza? Homens, mulheres, crianças, todos os gêneros. É só você clicar no site que tá aqui na descrição ou apontar sua câmera do QR Code. Show de bola? O Ramon Dias e o Emiliano, inicialmente, não estavam encarando montar um Vasco em torno do Payet. E vocês podem ter certeza que não vai ser sempre assim. Que não vai ser sempre um Payet jogando solto de camisa 10. Porque existem adversários e adversários. A gente tem que lembrar que é o Madureira. Com todo respeito ao Madureira, o Vasco não vai jogar da forma que ele jogou todo aberto com grandes times, como Palmeiras, como Flamengo, como Atlético Mineiro. O Fluminense não vai ser assim. Então, vão ser características de jogo. Vão ser situações de jogo. Agora, uma coisa é ponto pacífico. O Payet tem que jogar. Ele é titular. Porque ele é muito acima da média. Muito acima. Então, não sei se a gente pode montar o time em torno do Payet. Mas deveria. E eu acho que é isso que o Ramon Dias e que o Emiliano estão percebendo. Estão entendendo o que está acontecendo. Então, o David, tá muito claro que ele não vai conseguir fazer essa função de ponta. O Vasco precisa urgentemente contratar um ponto esquerda. Para mim, ele vai funcionar um pouco mais como um segundo atacante, numa variação tática junto com o Verratti. Um cara que pode flutuar ali. Porque, como ponta, não vejo ele tendo essa intensidade toda para ir e voltar. Não vejo. E quando eu digo isso, não é pela parte ofensiva. É a parte defensiva. Tá muito claro. E por que eu digo isso também? É muito melhor o Vasco espetar o Piton, deixar o Piton fazer essas jogadas de linha de fundo para trabalhar com o Payet, do que você colocar o David ali e ocupar espaço. Tá? Então, na direita o Serginho também subiu de rendimento. O Eric Marcos entra numa posição que eu prefiro o Eric Marcos na esquerda. Eu não gosto do Eric Marcos na direita, porque ele fica torto. E a melhor característica do Eric Marcos é esse corte pro meio para poder tentar a batida ou para tentar o cruzamento. Então ele não tá tão adaptado ali nessa ponta direita. Até perde um gol de cara, e aí isso não tem a ver com posicionamento. Isso aí foi uma deficiência do Eric Marcos. Mas foi muito legal também a própria atitude do Payet de ter dado força para ele. De ter cobrado, mas de ter cobrado de uma forma onde, porra, cara, deu mole, fez até assim, né? Deu mole, mas tamo junto. Abraçou. Isso é a atitude de um grande líder. Isso é a atitude de um cara que tem quase o dobro da idade do Eric Marcos. E que também já errou na vida. Então, a importância do Payet, ela é difícil até de dimensionar o quão importante é esse Payet. Porque ele dá qualidade técnica, ele dá experiência, ele melhora o jogo. É até melhor pra gente assistir o jogo, cara. É um espetáculo, entende? Então, eu vi um Vasco muito mais móvel. Eu vi um Vasco que fez o Ryan participar muito mais da partida. E quando o Ryan participou, a gente também subiu de rendimento. O Paulo Henrique cresceu demais, é um monstro fisicamente. Ajuda no ataque, ajuda na defesa, recompõe, vai ao fundo, deu mais uma assistência.
O Léo e o Maicon também cresceram de rendimento. Inclusive, o Léo chegou ao seu segundo gol na temporada, o primeiro em jogos oficiais. O Maicon jogou muito também. Aí a gente vai pra lateral esquerda, que também vai ser assunto nessa live. Onde o Julião... Tá claro que ele é um jogador que tá crescendo agora, que é um jogador que subiu pro profissional, que ainda tem muito a evoluir. Mas ele, em relação ao Lucas Piton, o nível cai muito. Isso não é um demérito do Julião. Não é um demérito dele. É porque o Lucas Piton realmente é muito bom. Mas quando você tem uma equipe, você não pode perder um grande jogador, um cara que é muito importante para a equipe, e ter um setor completamente enfraquecido. E é isso que acontece ali, repito, com todo respeito ao Julião, ele é um garoto ainda, ele tá começando ainda, tem uma bela história na base do Vasco da Gama, eu tenho certeza que ele pode evoluir, mas é só o primeiro ano dele, então ele tem muito que aprender. Então, em relação ao Piton, você precisa ter uma opção ali, pelo menos que possa chegar perto de manter esse nível, possa ser um cara mais experiente, um cara que entende, um cara que tem experiência de Série A, sabe? Então o nível cai. E aí fica muito claro que aquele nível da lateral esquerda, ele também era uma exigência. E aí eu vou falar a mesma coisa do Léo Jardim em relação ao House. A diretoria do Vasco da Gama não estava pensando em contratar um goleiro. Não era uma prioridade do Vasco. Não era. Mas o House, no jogo em que atuou, foi mal. Ele teve a oportunidade de falar assim, cara, essa vaga de reserva é minha. Mas ele foi mal. No primeiro jogo nem foi mal. No segundo jogo, infelizmente, foi um desastre. Então, o Vasco vai ao mercado pra buscar o quê? Pra buscar um goleiro que não vai ser igual o Léo Jardim. Igual o Léo Jardim tem 5 no Campeonato Brasileiro. E são todos titulares de grandes equipes. Só que você tenta, caso você perca o seu titular absoluto, ter um nível parecido. Ter um nível, pelo menos ali, que não vá comprometer. Então, nesse ponto, eu acho que o Vasco vai bem em tentar reforçar para serem reservas com Vitor Luiz e Kehler. Mas eu vou falar mais isso mais pra frente, analisar cada jogador. Então, terminando a resenha. O time titular do Vasco não me preocupa. O time titular do Vasco ideal, hoje, dentro de casa, é Léo Jardim, Paulo Henrique, Medel, João Vitor, Lucas Piton, Jair ou Zé Gabriel, Paulinho e Paê. Aí, ou você pode usar Zé Gabriel, Jair e Paulinho, Paê na esquerda, flutuando, na direita o Adson e no centroavante o Verratti. Esse time é competitivo. Esse time pode fazer grandes jogos no Campeonato Brasileiro. Pode ser um time forte dentro de casa. Tá? Mas, quando você vai pro time reserva, preocupa. Preocupa. São lacunas que o Vasco está tentando preencher. E não é só jogador pronto para ser titular. Você precisa dentro de um elenco, dentro de uma equipe. Tem 3 competições e vai fazer 50 a 60 jogos na temporada. Você precisa de jogadores, muitas vezes, para compor.